Olá, príncipes e príncipas, tudo bem? Ó, nós aqui outra vez, rapaz. Estamos juntos de novo, professor Oliveira Júnior, o príncipe da língua portuguesa aqui com vocês mais uma vez. Hoje, galera, percebendo que vocês estão nessa reta final de preparação, estamos trazendo umas aulas, estamos trazendo aqui uma conversa, um bate-papo com vocês para resolvermos juntos questões de língua portuguesa da banca AOCP, beleza? Então, nessa reta final é muito importante que você pratique muito a sua correção de questões e o seu tempo, beleza? Então, para a gente não perder tempo, para a gente já dar o gás, vamos lá com a nossa primeira aula e com a nossa primeira questão da AOCP, beleza, pessoal? Essa primeira questãozinha, a gente vai trabalhar uma situação que vocês já conhecem que eu efetivo na resolução de questões para concurso, tá? A gente tem um texto que já parece ser bem grande. O que a gente faz? Passa direto, não lê o texto agora. Claro que lá na sua prova, provavelmente vai vir um texto para todas as questões condensadas, né? Mas primeiro leia a sua questão, veja o que é que ela demanda de você na leitura do texto e você analise, você desenvolve uma leitura dinâmica, fazendo skimming ou então fazendo scanning e depois faz uma leitura mais atenciosa se você tiver muitas dúvidas na questão. Fechado? Então vamos passar o texto, vamos ver o que é que a questão, o enunciado da questão quer da gente, tá certo? E aí a gente trata uma a uma, beleza? Em relação ao texto 1, é correto afirmar que, se eu tenho uma questão que busca, é correto afirmar, eu vou ter que trabalhar a leitura desse texto. Então aí a gente, infelizmente, não tem para onde correr. Morreu Maria Preá, beleza? Então olha só o que é que você vai fazer. Vamos aqui separar o texto, tá? Aliás, desculpa, vamos primeiro ver o que é que cada item quer da gente. A autora defende que não deve haver adaptações cinematográficas de livros, uma vez que elas fazem com que o espectador sinta algo que está fora do lugar. B. Ao ressaltar a potência das palavras impressas na página, a autora considera que livros digitais não colocam em movimento o mecanismo livre da nossa imaginação. Item C. A literatura oferece dados e interpretações verdadeiras sobre o mundo. A literatura não proporciona prazer intelectual, apenas o que a autora chama de presença, o item D. O espaço ficcional dos textos literários é construído a partir da presença do leitor. Então, vamos ler o texto com muita atenção, vamos ler o texto com muito carinho e com muito cuidado, tá certo? Para que a gente consiga desenvolver a resolução da questão. Nossa imaginação precisa da literatura mais do que nunca. Pessoal, é importantíssimo, é imprescindível que a gente já comece a nossa resolução da questão e que a gente comece o entendimento do texto pela interpretação do tipo, ou seja, tentando prever, tentando compreender, tentando entender o que é que o escritor vai dizer ao longo do texto. Ou seja, você vai usar o seu título como uma espécie de resumo antecipado daquilo que ele quer. Aí nós vamos ver como é que se encaixa. Fechado? Então olha só. Nossa imaginação precisa da literatura mais do que nunca. Veja bem, quando se fala em imaginação e quando se fala em literatura, você vai pensar, criatividade. Antigamente as pessoas liam mais. Não tinha tanto os meios digitais, não tinha tantos os meios sociais, a questão do cinema, né? Então, pode ser que ele venha trabalhando que as pessoas estão lendo menos e por isso a imaginação está ficando menos fértil no nosso contexto atual. Por isso, o mais do que nunca. Beleza? Então, isso é muito importante para a gente entender o texto que vai vir depois. Ok? Então, vamos lá brincar com esse texto. Vamos partir de uma situação que grande parte de nós já venciou. Estamos saindo do cinema. Então aquilo que eu falei já está começando a se efetivar. Depois de termos visto a adaptação de um livro do qual gostamos muito. Adaptação de livro. Na verdade, até que gostamos do filme também. O sentido foi mantido, a escolha do elenco foi adequada e a trilha sonora reforçou a camada afetiva da narrativa. Por que então sentimos que algo está fora do lugar? Pessoal, aí aqui eu abro um parentezinho para a gente tratar de um outro assunto de língua portuguesa.
Vocês viram aqui que a autora colocou uma vírgula antes do i, não colocou? Oliveira, isso dá certo. Meu professor sempre falou que eu nunca devo colocar vírgula antes do i. Pessoal, muito cuidado, tá certo? Veja bem, nesse sentido aqui, olha só. Eu tenho o primeiro sujeito, nós gostamos, até que nós gostamos do filme. Eu tenho um sujeito com verbo. Aí eu tenho outra linkagem de termos, a escolha da letra foi adequada, né? A escolha foi adequada, temos um novo sujeito. E aqui, no último elemento da linkagem de termos, nós temos um novo sujeito com um novo verbo. Por isso que é obrigatório, veja muito bem, obrigatório o uso da vírgula nessa situação, beleza? Então vamos continuar. Por que então sentimos que algo está fora do lugar? O que sempre falta em um filme sou eu. Parto dessa ideia simples e poderosa, sugerida pelo teórico Wolfgang Iser em um dos seus livros, para afirmar que nunca precisamos tanto ler ficção e poesia quanto hoje, porque nunca precisamos tanto de faíscas que ponham em movimento o mecanismo livre da nossa imaginação. Qual é o primeiro elemento aqui que o texto faz uma digressão? É a questão cinema versus literatura. Ele põe em embate, ele põe em conflito essas duas artes. Tá certo? Então, nesse sentido, a gente tem o cinema, que é um negócio imagético, que por si só já dá lá pronta a imagem que você criaria na sua mente, e a literatura, eu tenho o vocabular, ou seja, as palavras, para que através da palavra você imagine. E aí, a partir disso, a gente cria uma nova dicotomia, que é a criação, que na verdade aqui seria o pronto, versus o dado. Desculpa. O pronto versus o imaginável. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Então, olha só. Nesse sentido, você vai ter o seguinte. Nenhuma forma de arte ou objeto cultural guarda potência escondida por aquele monte de palavras impressas na página. Essa potência vem, entre outros aspectos, do tanto que a literatura exige de nós leitores. Não fala do esforço de compreender um texto, nem da atenção que as histórias e poemas exigem de nós, embora sejam incontornáveis também. Penso no tanto que precisamos investir de nós como sujeitos afetivos e como corpos sensíveis para que as palavras se tornem um mundo no qual penetramos. Com licença. Ou seja, galera, quando a gente percebe isso aqui, nós percebemos que as palavras fazem com que a gente penetre no mundo, ou seja, com que a gente esteja lá em uma presença, mesmo que imaginária, em relação ao mundo. Beleza? Então, deixa eu apagar isso aqui. Somos bombardeados o dia inteiro por informações, estamos saturados de dados e de interpretações. A literatura, para além do prazer intelectual, inegável, oferece algo diferente. Opa, mais uma dicotomia. Tecnologia versus literatura. Beleza? Então, olha só. Trata-se de energia que o teórico Hans-Ulrich Gambray chama de presença e que remete a um contato com o mundo que afeta o corpo do indivíduo para além e para aquém do pensamento racional. Essa parte, galera, é importantíssima. Veja bem. Por que coloca-se aspas aqui nessa parte? Porque realmente é uma citação desse autor. Contudo, ela simplesmente poderia colocar presença, já que ela falou que ele chama. Só que a autora resolveu colocar essas aspas justamente para marcar que são um elemento central e principal do texto dela. Eu tenho lido vários textos da OCP nesses últimos anos e eles sempre gostam de utilizar esse tipo de técnica. Então, preste muita atenção a todo tipo de utilização desse tipo de pontuação. Fechado? Então, olha só. E que remete a um contato com o mundo que afeta o corpo do indivíduo para além e para aqui do pensamento racional. Ou seja, a literatura faz com que você tenha uma
imersão. Uma imersão naquela leitura que você esqueça o mundo ao redor. Então faz com que você seja muito presente naquela narrativa, naquele enredo. Diferentemente do cinema, diferentemente do filme. O filme você está aqui olhando, mas ao mesmo tempo você está em outro local. Você está olhando seu celular, você está conversando com um colega do lado, porque existem outras pessoas. Geralmente o filme ele é muito coletivista. E faz com que você não pense muito, diferentemente da literatura, faz você não pensar muito. Então, por isso você entra naquele enredo. O filme não, o filme já tá tudo pronto para você. Só faz engolir, só faz receber. Então é isso que é essa presença, tá certo? Muitos eventos produzem presença, é claro. Jogos, exercícios esportivos, shows de música, encontros com amigos, cerimônias religiosas, relações amorosas e sexuais são exemplos óbvios. Por que então defender uma prática eminentemente intelectual, como a experiência literária, com o objetivo de produzir presença, de novo, mas uma marcação? Isto é, de despertar sensações corpóreas e afetos. A resposta está, como já evoquei mais acima, na potência guardada pela ficção e a poesia para disparar a imaginação. A leitura de textos literários exige que nosso corpo esteja ele próprio presente no espaço ficcional, o que eu acabei de falar, ela cita efetivamente. Com o que nos deparamos, sob pena de não existir espaço ficcional algum. Mas ainda, a experiência literária nos dá a chance de vivenciarmos possibilidades que, no cotidiano, estão fechadas a nós, de explorarmos essas possibilidades como se estivéssemos de fato presentes. E a imaginação é o palco em que a vivência dessas possibilidades é ensinada, por meio do jogo entre identificações e rejeições. Excelente texto, muito importante mesmo a leitura no nosso dia a dia. Então, voltando à questão. Em relação ao texto 1, é correto afirmar que a autora defende que não deve haver adaptações cinematográficas. Opa, ela disse que não deve. Ela defende que não deve haver? Não, ela até elogia, diz que a adaptação é muito boa. Então o item A é mais falso do que nota de R$3, beleza? Ao ressaltar a potência das palavras impressas na página, a autora considera que os livros digitais não colocam... Peraí, livros digitais... Ela fala em algum momento de livros digitais ou ela fala de datação cinematográfica? Então, esse item B já é eminentemente falso. A literatura oferece dados e interpretações verdadeiras sobre o mundo. Toda leitura? Toda literatura? Não. Existe ali o ficcional. Então, o item C é falso. A literatura não proporciona prazer intelectual. Ela não só não diz isso, como ela diz o contrário, que traz muito prazer. Então, o nosso item correto só pode ser único e exclusivamente o item E. O espaço ficcional dos textos literários é construído a partir da presença do leitor. Perfeito. Uma questão linda, bem bonitinha, bem legalzinha, bem legalzinha. Beleza? Então, olha só. O filósofo Daniel Dennett... Opa, peraí. A gente não leu o texto, a gente vai logo para a questão, né? Então, vamos passar aqui. Vamos passar também. Olha só. Opa. Já coloquei a resposta. Não dá spoiler, professor. Olha só. Em relação às funções de que, considere o seguinte excerto e assinale a alternativa correta. Opa, não precisa ler o texto. Então, vamos lá já desenvolver. Essa fórmula vai na contracorrente do que propõe a indústria, do que. Eu posso substituir também por daquilo, né? Do que propõe a indústria do espírito no século XXI, que nos diz que não há felicidade maior do que essa que sai de dentro de si mesmo. Vamos lá. Em que nos diz, que substitui, esse que substitui a expressão a indústria do espírito. Vamos lá. Essa fórmula vai na contracorrente daquilo, ou seja, daquela coisa, daquela ideia, daquilo que propõe a indústria do espírito no século XXI. Que nos diz, quem é que nos diz? A indústria do espírito. Isso daqui é um pronome relativo, certo? Pronome relativo. Que nos diz que não há felicidade maior do que essa que sai de dentro. Quem é que diz pra gente que não há felicidade maior? É a indústria do espírito. Então, o item correto só pode ser o item quê? O item A. Vamos ver os outros itens. Que não há felicidade, que substitui o verbo diz. Vamos ver. Que é que não há felicidade.
Quem é que nos diz que não há felicidade? Que não há felicidade. Substitui o verbo diz? Não, de jeito nenhum. Ela diz algo, certo? Ela diz algo. O que é que ela diz? Que não há felicidade. Isso aqui é o que nós chamamos de conjunção integrante. Beleza? Então, conjunção integrante não substitui nada. Então, é falso. Em maior do que, não há felicidade maior do que pode ser substituído por qual? Maior do qual essa? Não, de jeito nenhum, né? Mais uma vez, o item falso. Que sai de dentro de si mesmo. Que substitui a palavra fórmula. Felicidade maior do que essa que sai, do que essa felicidade que sai, nem substitui a palavra fórmula e nem tem relação com fórmula. Substitui, aliás, tem relação com felicidade. Felicidade que sai de dentro de si mesmo, né? A fim de evitar a repetição de que, esse termo pode ser substituído por qual em que não há felicidade. Nos diz qual não há felicidade, também não. Então, item correto só pode ser o item A. Meus amores, espero que vocês tenham adorado essa primeira aula. Virão mais aulas, nós teremos ainda uma bateria de diversas aulas. Serão 15 aulas para a gente terminar esse materialzinho da OACP, beleza? A gente se vê daqui a pouco.